Oi, 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 seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu me chamo Roseli Carvalho e eu criei este canal com conteúdos de autoconhecimento, experiências no qual eu acertei, as que eu errei. Então eu trago aqui para dividir com vocês experiências de conhecimentos, tudo aquilo que me fez bem, eu venho passar para vocês. E o que deu errado, eu também venho passar para vocês, para que junto possamos entender o real sentido da vida, o real sentido do que estamos fazendo neste lindo planeta. Hoje eu venho com um assunto que me ajudou imensamente. Quem conhece o Ho'oponopono? E quem não conhece, o Ho'oponopono é uma prática havaiana, uma prática de limpeza de memórias, limpezas de sentimentos, de tudo aquilo que está lá no nosso subconsciente, fazendo com que acabe repetindo sempre as mesmas coisas. Então, eu vou falar da experiência que eu tive. Há 5 anos atrás, eu entrei num curso, a explicação melhor é uma imersão. Uma imersão é um curso, mas não é um curso que você vai receber certificado, não. É um curso de aprendizado, de autoconhecimento mesmo. E nesse curso, que foi a Jornada da Gratidão, foram 21 dias. 21 dias de cada dia você fazer uma atividade, algo proporcionado àquela vivência do dia. E a facilitadora passava cada dia um algo, né? Então eu aprendi o Ho'oponopono, a carta mágica, o cheque mágico, a carta para o eu do futuro, que são vídeos que eu vou fazer um a um para que vocês também possam entender, aprender, compreender e praticar. Porque deu certo para mim, se deu certo para mim, com certeza vai dar certo para as pessoas que tiverem esse interesse em fazer. Então, quando ela passou o Ho'oponopono, eu já tinha um conhecimento, porque quando eu saí das minhas crises de pânico, eu comecei a praticar yoga. E a yoga me levou supostamente ao Ho'oponopono. Por quê? Porque nas meditações o Ho'oponopono ele ajuda muito. Principalmente para desacelerar, para acalmar. Então, as meditações que eu fazia incluía o Ho'oponopono, incluía a oração original do Ho'oponopono, porque a oração original ela fala para o Divino Criador, Pai, Mãe e Filho, todos em um. Nessa oração, a oração é explicativa se eu, minha família, meus antepassados, se nós fizermos algo que machucou, que prejudicou. Então, essa oração, ela é já uma limpeza. Essa oração do Ho'oponopono, a original, geralmente quando eu começo, eu faço ela por 21 dias. Então, eu faço, por exemplo, vamos dizer que eu estou com algum problema muito assim complicado, que está me abalando emocionalmente, então eu pego a oração do Ho'oponopono e faço-a por 21 dias. Por que eu faço 21 dias? Porque 21 dias é o tempo que o meu cérebro, que o meu organismo leva para poder entender tudo aquilo que está sendo tirado de dentro de mim. Então, essa oração você pode procurar. Eu vou tentar deixar aqui nos comentários para vocês. É uma oração que eu aconselho muito. 21 dias com a oração especificada para um problema. Não adianta você fazer a oração para 3, 4, 5 problemas ao mesmo tempo. 5, 4 faltas ao mesmo tempo. Então você vai escolher aquele assunto principal. Pode ser um perdão, pode ser saúde, pode ser um desemprego, pode ser aquilo que está realmente te afligindo. Então você vai fazer ela por 21 dias. E na oração, como ela é bem grande, pois eu vou ler aqui para vocês. Então tem a parte do sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Porque a cada parágrafo que você faz a oração, logo em seguida vem eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito pelas memórias, me perdoe por eu deixar essa memória entrar dentro de mim. Eu te amo porque você está junto comigo, liberando essas memórias. E eu sou muito grato pelo Divino Criador dissolver todas essas memórias. Então, o Ho'oponopono na minha vida, ele foi muito, muito essencial. Ele foi muito assim, ele foi um divisor de águas na minha vida. Como eu falei, quando eu passei pela síndrome do pânico, quando eu fiquei desempregada,
quando eu fui fazer a transição de carreira. Então o Ho'oponopono, ele é meu aliado. O Ho'oponopono, ele faz com que você tenha essa limpeza, faz com que você dissolva tudo aquilo que está ali enraizado dentro da sua mente, do seu coração. Quando você tem mágoas, né? Eu passei há 5 anos atrás por um problema bem grande, e aquilo me magoou muito, me deixou assim. Sabe quando te puxam o tapete, você fica sem chão e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então eu recorri ao Ho'oponopono, não é da noite pro dia, mas ele vai fazendo essas limpezas. Por quê? Porque você atrai. Então quando você está com uma energia que não é uma energia legal, você acaba atraindo. Então você já percebeu que quando você está com um problema, em alguma situação complicada, ou mesmo com problemas com família, e de repente começa a aparecer as mesmas coisas, um amigo fala a mesma coisa, um colega de trabalho fala, nossa, aconteceu isso, aí você fala, nossa, mas que coincidência, isso também está acontecendo comigo. Por quê? Porque as energias, elas são o quê? Um emaranhado de linhas, e conforme você está com aquela energia, do mais vai sendo atraído. Então na época eu estava passando por uma discórdia muito grande, por conta assim de pessoas que entraram na minha vida, e pessoas que não estavam admitindo, que não estavam ali contentes com o que eu estava vivendo, com o que eu estava recebendo. Então eu me deixei, ali eu falo, eu me deixei entrar naquela energia ruim. Conforme eu fui ressoando com aquela energia, tudo foi desandando. Por quê? Porque tinha dentro de mim este mesmo problema, só que o verso, ele é muito inteligente. Ele não vai te falar, olha, você está assim, assim, assim. Ele vai te mandar pessoas que você vai ressoar com você, que você vai olhar e você vai falar, gente, eu preciso limpar esse defeito dessa pessoa em mim. Por quê? Porque se chegou até mim, é porque eu estou com esse problema. Então eu comecei a praticar. Eu fiz 21 dias, parei um dia e voltei de novo. Eu sei que eu fiz um ciclo aí de uns 3, 4, para poder limpar mesmo tudo aquilo. E quando limpei, na época, ainda foi a segunda fase do Covid, né? Então nessa segunda fase eu tava desempregada, e eu falei, meu Deus, agora eu preciso arrumar alguma coisa, preciso trabalhar. E eu comecei a praticar, eu comecei a fazer as limpezas, porque as pessoas que estavam chegando próximo a mim estavam trazendo aquele problema que estava dentro de mim para que eu pudesse limpá-lo. E eu fui limpando, e eu fiz o Ho'oponopono com a intenção de limpar tudo isso. Depois que eu limpei, porque quando você limpa, você sente, porque quando você lembra do problema, da situação, você não chora, você não fica triste, é como se aquilo não te afligisse mais. Então ali mostra que foi limpo. Então você olha assim, você lembra da situação, você lembra das pessoas que te fizeram, e você não tem mágoa, você não tem tristeza, você tá ali tranquila, leve. Então é sinal de que limpou dentro de você todas aquelas memórias, aquelas mágoas, aqueles traumas. Então limpou. Aí depois que limpou, na época eu aprendi também um outro Ho'oponopono, que era usado o Japamala. E esse cordão Japamala, ele serve para você não se distrair nas meditações, que cada conto desse daqui faz com que você fique atento ao que você está fazendo. E eu aprendi a fazer o Ho'oponopono 108 vezes, porque aqui o Japamala, ele tem 108 bolinhas. Então você vai fazendo ali. E essa oração original do Ho'oponopono, ela é muito grande para estar fazendo. Chega uma hora que você cansa, que o seu cérebro cansa, que a sua mão cansa. E eu não sou daquela pessoa de fazer mentalmente. Eu gosto de falar, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. E vou pegando cada bolinha, cada conto aqui e vou fazendo. Então, a oração original eu não consegui fazer, mas o eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, eu conseguia fazer no 108. Só que, o que acontece? Para algumas pessoas funciona sim, claro. Eu digo que o Ho'oponopono, ele é livre. Você pode fazer usando o EFT, você pode fazer comandos, você pode fazê-lo em formato de oração, da maneira que você se sente melhor. O importante é você fazer e praticar o Ho'oponopono
porque essa limpeza vai acontecer. Então, conforme eu ia fazendo de 108, me ensinaram que eu tinha que fazer 108 vezes com o meu nome. Roseli, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Quando eu estava trabalhando de CLT, eu tinha horário para entrar. Então, eu já acordava 1h30 antes para poder fazer tudo que eu tinha que fazer. Por quê? Porque logo que eu acordo, eu faço a minha meditação, as minhas orações. E eu tinha que incluir o Japamala de 108 contos, fazendo o primeiro Ho'oponopono do dia para mim, depois fazendo os outros. E os outros que eu fosse fazendo durante o dia não precisava ser de 108 vezes. Só que aquilo foi me dando uma ansiedade, por quê? Porque quando você trabalha de CLT, você tem que tomar ônibus, você tem um horário para bater seu ponto, então você não pode se dar o luxo de ficar ali. Vai mais ou menos, eu sou muito calma, muito tranquila na hora de fazer. Então ia mais ou menos uns 30, 35 minutos. Sendo que antes também eu gasto uns 20 minutos fazendo as minhas meditações e fazendo as minhas orações de agradecimento, de decretos para durante o dia. Então aquilo começou a meio que me deixar estressada, porque você tem horário, então eu tinha que acordar 1h30 antes do horário normal que eu teria que acordar para tomar um bom café, para me arrumar minhas coisas, pegar o ônibus e ir trabalhar. Então eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, tem que ter uma outra forma, né? Não dá, eu amo que nem de final de semana, eu às vezes pego meu Japamala, sento aqui, coloco meu incenso, minha música instrumental, que eu gosto muito, e eu faço lá pro problema, pra situação, pras minhas pacientes, pra mim mesma, pros meus filhos, pra minha família. Então, mas eu tenho aquele tempo hábil que eu posso ficar ali 1 hora meditando, que não vai me atrapalhar em nada. Mas como eu, na época, estava trabalhando de CLT, então eu tinha horário, eu tinha horários a ser cumpridos. Então eu falei, não, gente, isso tá me estressando, porque eu sempre fui de dormir não muito tarde, mas como eu trazia muito trabalho para casa, então eu acabava também, aqui em casa, tem meu marido, a gente tem que sentar, conversar, dar atenção, então nós acabávamos que dormindo por volta de 11h30, meia-noite, para poder 4h30, entre 4h30 e 5 horas acordar para poder fazer todas as minhas meditações e o Ho'oponopono. Então eu vi que estava, em vez de me ajudar, estava me estressando, porque aí você dorme pouco, acorda muito cedo, aí depois você tem que tomar o café da manhã correndo. Então eu falei, não, eu vou procurar uma outra forma de fazer para não me atrapalhar nesse período da manhã de acordar para poder ir trabalhar. O que eu fiz? Eu procurei na internet, claro, e eu vi o Ho'oponopono da Nova Era, que é um decreto e que você só fala, eu amo, eu aceito, eu agradeço. E você não precisa ficar fazendo repetitivamente 1, 2, 3, 4, 5, 10, 108 vezes. Você pode repetir umas 5 vezes, desde que você faça aquilo muito bem concentrada. E como eu aprendi também o EFT, que são os pontos que a gente pode ativar enquanto nós estamos fazendo, então eu troquei. Então, todo dia de manhã, quando eu acordo, que eu faço as minhas meditações, as minhas orações, eu faço o meu decreto aqui no chácara do terceiro olho, né, no chácara frontal. Então eu faço esse decreto com os olhos fechados, bem concentrada, eu faço, e aquilo também me trouxe uma melhora muito grande, porque vai dissolver aquilo que está de repente me afligindo. Só que vamos num ponto aqui bem legal. Eu fiz o Ho'oponopono para atrair o emprego que eu queria naquele momento. Eu era professora de educação infantil, então eu queria trabalhar numa instituição de educação infantil que era a 2 minutos da minha casa. O bairro que eu morava tinha essa instituição, ela abriu no finalzinho da pandemia. E naquele tempo eles não estavam mesmo contratando professores. Só que eu fui fazendo o Ho'oponopono, eu fui fazendo as visualizações. E na época, como eu estava desempregada, eu estipulei, eu nem sabia quanto que era o valor de salário, os benefícios, eu não sabia nada. Só que eu estipulei na minha carta e no meu cheque mágico. Então eu fui fazendo por um longo tempo, tá? Eu fui fazendo por meses mesmo. E quando foi
Uma semana antes eu sentei, porque onde eu morava, a janela do meu escritório dava direto para o horto florestal, né? Dava direto ali para as árvores. Então, assim, era um contato gostoso para estar meditando. Então, ali eu comecei a fazer a meditação, visualizando essa instituição me chamando e me contratando. Isso eu fiz uns 15 dias antes. Quando foi numa quarta-feira, dia 13 de maio, meu telefone tocou, eu atendi e era dessa instituição, pedindo para que eu fosse fazer uma entrevista, que eles gostaram do meu currículo e marcaram, acho que para o dia seguinte. E eu falei, nossa, meu Deus, realmente, quando você faz aquilo com uma certeza, acontece. E já olhei meu cheque mágico, eu não sabia valores, eu não sabia de nada. E olhei para o meu cheque mágico e falei, e esse cheque mágico eu vou receber daqui, depois que eu for contratada, eu vou receber esse valor. Eu fui para a entrevista, a gestão me contratou na hora, nem tive que esperar uma semana, 2, 3 dias, não. A diretora falou, olha, você já é contratada da instituição, segunda-feira você vai nesse endereço levar a sua documentação. E eu fui. Eu nunca tinha tido experiência com essa instituição, porque eu sempre trabalhei em colégios particulares e com crianças de 6 a 8 anos. E essa instituição era com crianças de 0 a 3 anos. Então foi assim muito desafiador, mas com todo o amor que eu sempre tive pela pedagogia, eu realizei um excelente trabalho. Só que quando eu entrei na instituição, eu tive uma sensação, aqui eu vou ficar por no mínimo 1 ano e meio a 2, porque eu tenho muitas outras coisas para fazer. Eu não quero ficar vinculada que nem professoras que trabalham há 20, 25, 30, 40 anos. Eu não queria isso. Eu queria essa experiência, por quê? Porque eu tive experiência com crianças de 6 a 8 anos, eu tive experiência com crianças com déficit intelectual, autista, síndrome de Down. Eu trabalhei numa clínica escola por 1 ano e assim, eu demorei muito a aceitar essa multipotencialidade que existe dentro de mim. Porque eu indagava muito para minha terapeuta, por que eu não fico em uma profissão para o resto da vida? Por quê? Porque eu ainda tenho muito a agregar, eu ainda tenho muito a fazer. Se eu ficar presa somente em uma profissão, somente vamos colocar a pedagogia, que foi a última, né? Se eu ficasse somente na pedagogia, claro, eu ia fazer meu trabalho, mas eu não iria estar fazendo além. E eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer além. Então, o Ho'oponopono, ele me proporcionou sim o emprego que eu queria, na instituição que eu queria e o valor financeiro de troca, porque é uma troca, eu vendo o meu serviço para a instituição e a instituição me paga. Então, essa troca de valores foi a mesma que eu programei no meu cheque mágico, na minha carta mágica. Então, eu fiquei muito, muito feliz, muito preenchida de saber que um Ho'oponopono, que a limpeza, que os comandos, eles te tiram tudo aquilo que está arraigado dentro de si e que está te fazendo mal e que te bloqueia de fazer certas coisas na sua vida, de ter uma vida confortável. Então, o que aconteceu? Quando eu vi que ali, naquela instituição, era o meu tempo hábil, era ali de 2 anos, por quê? Porque eu já estava fazendo os cursos de Theta Healing, eu cheguei a me matricular na barra de Axis, mas não deu para fazer, mas eu vou voltar a fazer. Então assim, eu fui fazer cursos de tarô, aplicação de reiki, então eu vi que eu estava indo para um outro caminho. E eu falei, tudo bem, eu faço um trabalho muito bem feito, mas eu não posso ficar aqui para o resto da minha vida. E eu lembro que as professoras falavam, eu preciso prestar concurso público, por quê? Porque eu preciso estar garantida. E aquilo não ressoava comigo, porque eu falava, o que um concurso público vai influenciar, vai me segurar, vai me garantir? O que me garante eu criar a minha realidade. Isso me garante. Isso me garante o meu sustento, isso garante a minha vida com qualidade. Então, toda vez que tinha concurso público, as professoras falavam, você vai prestar? Você vai prestar? Eu falava, não vou prestar. Por
por quê? Por quê? Mas você é inteligente, você passaria com facilidade. Eu falei, não, porque eu não quero ficar vinculada, ficar presa a algo que eu sei que eu posso trabalhar em outros, tirar o meu sustento, né? Porque o dinheiro, ele é necessário, nós temos contas para pagar, boletos. Então, eu expliquei, eu falei, não, eu tenho condições, com a minha potencialidade, de criar, entendeu? E de fazer com que o dinheiro venha trabalhar para mim, de inúmeras formas. Eu não preciso ter uma profissão, eu posso ter vários conteúdos que me tragam o dinheiro. Então, ali eu vi que não pelas crianças, é óbvio, porque eu amo crianças, mas eu vi que ali já não era mais pertencente àquilo que eu estava querendo. Então, quando foi em 2023, eu resolvi fazer essa transição de carreira. Falei, não, eu preciso mudar, eu preciso ajudar, sim, eu preciso servir a minha comunidade, com trocas de valores, é claro, mas fazer aquilo que está sendo posto para mim ali naquele momento. Então eu fui fazendo a transição, fui fazendo aos poucos, claro, e aí faz um curso daqui, faz um curso de lá. Eu tenho bastante conhecidos e conhecidas, então nós trocamos muitas ideias, adquiri cursos também para autoconhecimento, para vivência, até mesmo aqui para o YouTube, para poder eu fazer algo bom, algum conteúdo legal, um conteúdo que seja satisfatório para o meu público. Então, eu agradeço imensamente ao Ho'oponopono ter entrado na minha vida, porque ele faz com que eu tenha todos esses meus objetivos, todos os meus projetos sendo conquistados dia a dia e sendo conquistados com constância, porque também não adianta você conquistar e jogar fora. Eu conquisto e jogo fora. Eu conquisto aqui e não dou valor. Então não, o Ho'oponopono, ele foi assim muito essencial. Como eu falei, são 5 para 6 anos, não é da noite para o dia. Eu costumo dizer que na vida da gente, a gente tem esses 5 anos para a gente poder fazer tudo aquilo que a gente está proposto naquele momento. Daqui mais 5 anos, eu não sei como vai ser, mas eu vou colocar propósitos e projetos para que aquilo venha a realizar. Não é da noite para o dia, é aos poucos. É muito legal, acontece isso da pessoa em 6 meses crescer exorbitantemente, como ela pode levar 3, 4, 5 anos e crescer também exorbitantemente. O que eu quero crescer é não construir o meu castelo na areia, eu quero construir o meu castelo numa rocha, porque a hora que vier a chuva, que vier o vento, não vai desmoronar. E eu quero construir um público com verdade. Eu não quero chegar aqui e falar, olha, eu uso o Ho'oponopono e ele faz bem. Não, eu pratiquei e fez a diferença na minha vida. Então, eu recomendo sim. Juntamente o Ho'oponopono com o poder da gratidão, eles fizeram coisas assim que eu não esperava na minha vida. Sim, ou fazer o Ho'oponopono original, ou fazer o Ho'oponopono da nova era, que também é maravilhoso. Praticar, a palavra diz praticar. O praticar, ele faz com que você absorva. A prática faz com que cada vez você fique melhor. O Ho'oponopono, ele faz muito sentido na minha vida. E é algo que eu vou levar até o meu último dia de vida, até o meu último suspiro. E a cada conquista, e a cada realização, a cada projeto, eu vou lá, eu faço o meu Ho'oponopono em agradecimento. Eu te amo, eu sou grata. Eu te amo, eu sou grata. E não tem uma maneira exata. Você tem que fazer o Ho'oponopono com o Japamala. Você tem que fazer o Ho'oponopono com a oração inteira. Não, você tem que fazer o seu Ho'oponopono para você fazer a sua limpeza e da maneira que você se sinta bem. Porque não adianta você fazer igual o X, o Y, ou igual a que eu faça, porque às vezes isso, como eu falei, pode acabar te estressando e você não vai fazer um algo correto, um algo bom para você. Então, se você tem a necessidade de ter uma concentração e você quer usar o Japamala para concentração, joia. Se você quer fazer em meditação, joia. Se você quer fazer olhando para uma paisagem, olhando para uma imagem, não tem importância. O importante é a constância
E é o modo que você vai fazer. Você não vai fazer distraída, de qualquer jeito, com pressa, não. Você vai fazer do seu jeito, você vai criar o seu modo. As pessoas criam. Muitos famosos aqui do YouTube, cada um criou um jeito de fazer o Ho'oponopono. O importante é você fazer e fazer ali para que essa limpeza aconteça. E quando a gente limpa a nossa casa interior, o que acontece? Vem coisas novas, porque você está tirando o velho para que o novo venha. Então muda mesmo, muda a vida financeira, muda relacionamentos, muda a peito que você vive, muda a energia que você ressoa. Então eu super recomendo, faça o Ho'oponopono. Quem quer fazer, como eu falei, os 21 dias da oração original do Ho'oponopono, que é uma oração extensa, faça, porque vale a pena você pegar ali uns 15, 20 minutinhos, uma vez por dia, durante 21 dias, fazer esse Ho'oponopono, a oração original, de repente para um perdão, de repente para se perdoar, porque muitas das vezes nós mesmos precisamos nos perdoar. E às vezes é mais fácil a gente perdoar o amigo, o colega, o parente, do que a gente se perdoar. A gente acaba se cobrando muito mais. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente por você ter ficado até o final deste vídeo. Pratique sim o Ho'oponopono. Eu vou deixar aqui nos comentários a oração original do Ho'oponopono para quem se sentir à vontade de praticá-la durante esses 21 dias. E o Ho'oponopono original. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. Faça e você vai ver a diferença. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva aqui no canal ativando o sininho e compartilhe com pessoas que você ama, com pessoas que você sabe de repente está precisando ouvir um pouquinho sobre coisas boas, sobre motivações. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!